Quer saber como é que foi o meu encontro no interior de Minas com o espírito de Meimei? Então não perde esse relato logo depois da vinheta. Depois de ter contado aqui nesse nosso quadro das minhas experiências, a experiência fora do corpo que eu tive de ter conhecido minha filha em episódios anteriores, mais de 2 anos antes dela ter nascido, já aproveitei e já vou trazer para vocês aqui esse relato do dia que eu conheci o espírito de Meimei, essa benfeitora espiritual fantástica que tem trabalhado por nós brasileiros aqui há tanto tempo no Brasil. Para quem não conhece o espírito de Meimei, eu vou trazer um especial aqui falando dela, um vídeo contando um resumo da história dela para contextualizar essa minha história. Se esse vídeo já estiver no ar quando você estiver vendo esse relato, eu já deixo aqui nos comentários e nos cards o link desse vídeo, tá certo? Mas vamos lá. Numa dessas minhas andanças pela espiritualidade fora do corpo, nos momentos de emancipação da alma, desdobramento, eu fui levado por espíritos, amigos, mentores espirituais que me patrocinaram mais uma vez essa saída do corpo para uma reunião de preparação de algum evento na espiritualidade que eu não sei dizer para vocês qual é. Como todos sabem, principalmente aqueles que trabalham com frequência com as experiências fora do corpo, muitas vezes nós trazemos fragmentos dessas experiências. E muitas vezes nós participamos de trabalhos mais amplos do que aqueles que nós conseguimos lembrar. E acredito que foi esse o caso, certo? Eu só sei que foi uma reunião de preparação porque existiam mais pessoas envolvidas nesse trabalho e eu não vi depois a realização do trabalho, que não era necessariamente naquela noite. Eu não me lembro do desenrolar dessa história, mas me lembro do episódio em si. Pois bem, fui levado para um local no interior de Minas, que foi um pouco da informação que eu consegui extrair. E o interessante é que eram alguma cidade histórica de Minas, não vou saber dizer qual. E essa reunião estava acontecendo num prédio que me parecia uma daquelas igrejas antigas, mas não entrando pela frente, entrando por aquela porta da sacristia, sabe? Que existe nos fundos dessas igrejas. Pois bem, entrei, aqueles móveis de madeira típicos do interior de Minas, aqueles móveis feitos à mão, de madeira mesmo, muito bem, né? Decorado, uma sala ampla, uma salona bem grande, e estavam numa mesa redonda algumas pessoas. Acredito que em sua maioria espíritos desencarnados. Não me recordo de nenhuma informação que junto ali daquela comitiva, daquele grupo, tinham outras pessoas desdobradas como eu. E naquela ocasião, o meu mentor espiritual, nós entramos por aquela porta, ele me apresentou para aquelas pessoas, esse aqui é fulano, esse aqui é Beltrano, esse aqui é Ciclano. Mas interessante que eu não me lembro das demais pessoas para quem ele me apresentou. Mas me lembro claramente que naquela noite ele me apresentou para uma jovem mulher de cabelos longos, ondulados, que inclusive aparenta mais jovem do que a maioria das fotos que você vê dela na internet. E ele me apresentou, isso aqui é fulano, isso aqui é Beltrano, essa daqui é Meimei. Eu nunca tinha ouvido falar do nome Meimei na minha vida. Eu era recente na doutrina espírita, portanto eu não tinha muito conhecimento a respeito dos grandes nomes aí do espiritismo no Brasil. E naquela ocasião ele falou, eu achei curioso aquele nome, essa daqui é Meimei. Cumprimentei ela, abracei tudo. E eu me lembro de uma sensação incrível
né? Eu não era nem pai, a Nicole ainda nem tinha nascido. Essa experiência é antes da experiência que eu contei a respeito de ter conhecido a Nicole fora do corpo. Conheci Meimei antes. Depois eu fui entender que ela também colaborou no trabalho da Nicole, né? Da reencarnação dela. E ele me apresentou, essa é Meimei, eu abracei, eu senti uma coisa fantástica, né? Um carinho muito grande, como uma irmã mesmo por ela. E continuamos, sentamos, era uma mesa de madeira redonda, fizemos essa reunião, conversamos, não me recordo do teor dessa reunião, me recordo apenas da imagem, do nome e de ter estado... Eu tenho muito memória fotográfica, então pode ser que eu não me lembre de fatos, né, datas, mas assim, imagens, nomes, eu sou muito bom para guardar, então eu me recordo dessa experiência. E foi uma noite incrível, acordei assim no outro dia fantasticamente bem, né? Bem feliz, realizado, enfim. Fui trabalhar, realizei minha vida, tal. Eu não me recordo que dia da semana era. Na próxima semana, na reunião semanal do nosso centro, né? Palestra e passe, que acontece às quartas-feiras, eu entro no centro e eles têm aquelas mensagenzinhas, os mensageiros, sabe? Entregam na porta. Entreguei, comecei a ler ali, virei do outro lado, li a mensagem, assinado. Meimei. Foi incrível. Não me recordo se foi a primeira quarta-feira ou a segunda quarta-feira após esse relato. Mas para mim deu aquele estalo. Falei, poxa, nossa, aquela moça que eu conheci lá, ela é famosa aqui no espiritismo. Aí eu comecei a pesquisar sobre Meimei na internet, fui entender o trabalho dela, fui entender o casamento dela, que os dois eram espíritas, enfim, eles trabalharam muito, fizeram muito pela doutrina espírita, e hoje é um espírito que está na espiritualidade trabalhando ainda por nós. E depois eu vim a descobrir, inclusive, que ela tem muita ligação com a Nicole, minha filha. Por quê? Por vezes que a Nicole teve febre, meio adoentadinha, é interessante que todo mundo reza para Bezerra de Menezes, né? Eu não, eu guardei isso, então quando a Nicole não tá bem, eu rezo para Meimei. Eu peço a intercessão dela e por diversas vezes já senti a presença dela muito próxima de nós. Então eu tenho um carinho muito grande pelo espírito de Meimei em relação a Nicole. E, se eu não me engano, ela era pedagoga, né? Então tem ligação, talvez, até com a minha esposa, a Alessandra, que é professora. Mas, enfim, trouxe aqui esse relato desse meu encontro extrafísico com o espírito de Meimei e peço que ela sempre esteja caminhando conosco, nos ajudando nessa difícil tarefa da vida corpórea, tá bom? Você já ouviu falar sobre ela? Coloca aí nos comentários. Já teve experiências como essa? Muitas pessoas, às vezes, querem ter experiências homéricas, né? E se esquecem de absorver, de guardar aquelas experiências que acontecem consigo. Então, não peça para Deus para você ter experiências X ou Y, mas esteja aberto para acolher as experiências que você tem vivido. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido. Se achou bacana esse relato, compartilha aí com seus amigos, envia no WhatsApp, nas redes sociais, pra gente aumentar o alcance aqui do nosso humilde canal. Não deixa de dar um joinha aí também, tá certo? Muito obrigado por ter assistido mais esse relato. Um grande abraço e até mais.